Falamos em manchete que amanhã de treinamento do Atlético, os jogadores que ficaram de folga ontem, eles se reapresentaram nesta segunda-feira para um dia de período integral e o Jair, de saída para o Vasco da Gama, teve amanhã de despedida. Foi lá, se despediu dos colegas e agora já está liberado pela diretoria do Atlético para acertar os últimos detalhes com o Vasco da Gama, hein? Jair, então, deixando o Galo, indo para o Vasco jogar aí a temporada 2023. O que a gente trouxe de informação aí sobre o Jair? O Atlético está negociando o jogador, a parte que lhe pertence, por 2,5 milhões de dólares, que hoje dá mais de 13 milhões de reais. O Galo ainda mantém 15% dos direitos econômicos do Jair, o jogador fica com 5% e o Vasco vai ficar com 80%. O Jair deve ir para o Rio de Janeiro amanhã, até porque hoje, em São Januário, está sendo velado, né, o corpo do Roberto Dinamite, grande nome, ídolo do Vasco, ex-presidente lá também. Inclusive, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, foi ao velório do Roberto Dinamite. O motivo, eram bem próximos, trabalharam juntos, né? Quando o Roberto Dinamite era presidente do Vasco, o Rodrigo Caetano foi diretor de futebol da equipe carioca em 2011, campeões da Copa do Brasil juntos. Então, o Rodrigo Caetano ontem ficou muito abalado e hoje fez questão de ir no velório do Roberto Dinamite. E estando no Rio de Janeiro, vai em loco, né, tratar esses detalhes finais aí da transferência do Jair. Quem está no YouTube está vendo a imagem aí do Rodrigo Caetano ao lado do Roberto Dinamite com a taça da Copa do Brasil 2011, quando trabalhou por lá. Ô Cirilo, então é o seguinte, o Jair, a gente pôde apurar aí durante o fim de semana, foi também um desejo do jogador, né? Que não é que estava insatisfeito no Atlético, não é essa a palavra. O jogador viu que o ciclo dele se encerrou por aqui, que o Atlético está buscando novos jogadores para o setor dele e que está com missão cumprida, quer respirar novos ares. Isso acontece também, né? Por mais que o jogador tinha contrato em vigência, viu que era um momento de saída e o Atlético o liberou também porque recebeu uma proposta interessante. Essa mudança, né, no meio campo do Atlético, porque amanhã Patrick vai chegar. O Patrick, que vem do São Paulo, a informação que a gente obteve no fim de semana é que ele chega nesta terça-feira em Belo Horizonte. Então, Patrick chegando e o Jair indo embora, ou seja, Cirilo, uma manhã de despedida para o Jair, campeoníssimo aqui no Galo, que vai agora jogar no Vasco da Gama. Ô Simões, daqui a pouquinho a gente vai analisar o impacto da saída do Jair e das chegadas de jogadores como Edenilson e Patrick, alterações sobretudo no meio campo do Atlético. Queria que você falasse sobre o Jair individualmente, sobre o papel que ele cumpriu no Atlético nas 2 últimas temporadas, a análise desse jogador que chegou bem baratinho ao Atlético à época e faz uma venda, sobretudo para o mercado interno, em um valor considerável, né, Alexandre? Ô, Cirilo, o exemplo do Jair, tá, é o clássico da captação de jogadores. Existe a revelação, que é muito importante, e inclusive o Atlético vem tentando se movimentar e mudar até os processos, né, Cláudio, da base, para poder voltar a revelar jogadores, o que não tem conseguido fazer nos últimos anos. Mas o Jair chegou à cidade do Galo com 24 anos, revelado no Internacional, disputou um bom campeonato brasileiro pelo Sport Recife, chegou com 24 anos, tá? E está saindo aí com 28, 29, né, Cláudio? Isso, faz 29 agora. Valorizado, depois de ser titular de um time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, já tinha feito grandes temporadas em 2020. Então, quer dizer, o Jair é um exemplo claro de que a aposta também pode acontecer. Porque eu me recordo que quando o Jair chegou, nem titular ele era. Ele foi assumir uma condição maior no Atlético a partir da metade do ano de 2019. Se eu estiver enganado, o Cláudio pode me corrigir aqui, você e o Léo. Mas no segundo clássico contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. O Atlético perdeu por 3-0 no Mineirão. O Jair jogou aquele clássico do Independência da volta com o primeiro volante, se destacou muito e a partir dali ele começou a ter um novo espaço no time do Atlético comandado pelo Rodrigo Santana. E a partir dali ele deslanchou. Então eu acho que o Jair é o exemplo claro de que a captação precisa existir nos grandes clubes e a preocupação nossa é Atlético, Cruzeiro, América, tá? E que
as apostas também são válidas quando os jogadores correspondem e quando elas são bem feitas. Então, o Atlético está lucrando com o Jair e, com certeza, ele está indo para o Vasco, porque ele viu que ele perdeu espaço no Atlético com as novas contratações para o setor dele, Cirilo. Ô, Léo Figueiredo, sobre o Jair, o tamanho dele nas 2 últimas temporadas, em especial, que ele jogou com mais frequência, mas também nesse recorte trazido pelo Simões, a presença dele aqui desde 2019, o papel cumprido pelo Jair no Atlético, Léo. O Jair é um case de sucesso, né? Podemos colocar assim. Daqui a pouco nós vamos debater sobre a saída dele, a chegada de outros, o que vale a pena, o que não vale, mas a realidade é que ele realmente foi um bom negócio para o Atlético, né? Ele veio do esporte, não veio caro, sai por uma boa grana, entendo o lado do jogador, né? A concorrência aumentou e ele já está lá dentro do Atlético, ele já sabe como o Kudê imagina o time. E, gente, ele não está trocando o Atlético pelo clube da esquina, ele está indo para o Vasco da Gama. E um Vasco que está com uma SAF colocando dinheiro tanto que está pagando um dinheiro bom para levar o Jair daqui. Então, ele não está trocando o Galo por um time qualquer, está trocando o Atlético por outro gigante do futebol brasileiro, onde ele pode ser um grande pilar, né, tendo mais responsabilidades, tendo uma vitrine absurda, porque o Vasco está no Rio de Janeiro, tem uma torcida muito grande também. Então, entendo o lado do Jair.